Administração colonial. A descoberta do Brasil foi em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Nos primeiros 30 anos, o território passou por uma fase chamada período pré-colonial, marcada pela exploração do pau-brasil e pela falta de uma ocupação permanente. A partir de 1530, Portugal iniciou a administração efetiva da colônia, enviando expedições, fortalecendo a ocupação e implantando o sistema de capitanias hereditárias. O objetivo era proteger o território das invasões estrangeiras, organizar a estrutura de governo e ampliar os lucros da coroa com a exploração de suas riquezas, passando por diferentes fases marcadas por tentativas de controlar o vasto território recém-conquistado. Câmaras municipais. A primeira Câmara Municipal surgiu em 1532, com a criação da Vila de São Vicente, para administrar e organizar a vida dos colonos. O modelo se espalhou e outras câmaras foram criadas à medida que novas vilas surgiam no Brasil colonial. Como o território era muito extenso e distante das autoridades da metrópole, esses órgãos locais cuidavam da cobrança de impostos, da resolução de conflitos e da manutenção da ordem. Eram compostas pelos chamados homens bons, ou seja, colonos brancos, proprietários de terras e de pessoas escravizadas, geralmente nascidos em Portugal ou descendentes diretos, católicos, sem descendência árabe, africana ou judia. Eles exerciam cargos como vereadores, juízes ordinários e procuradores. A participação era restrita à elite colonial, excluindo mulheres, indígenas, negros e pobres livres. Assim, as câmaras representavam os interesses da aristocracia rural e reforçavam a hierarquia social. Elas eram formadas por um juiz ordinário, 3 ou 4 vereadores, um procurador e um escrivão. Capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram uma forma de administração implantada pela coroa portuguesa no Brasil em 1534, inspirado no modelo utilizado nas Ilhas Atlânticas. O sistema dividiu o território em 15 grandes faixas de terra,
doadas para membros da baixa nobreza portuguesa e alguns burgueses ricos, os capitães donatários. Cada capitania era concedida por meio de uma carta de doação e um foral, que estabeleciam os direitos e deveres, como fundar vilas, distribuir terras, isto é, sesmarias, cobrar tributos e defender o território. Elas eram hereditárias, ou seja, a posse das terras era passada de pai para filho, mas os donatários não podiam vendê-las nem dividi-las livremente, pois elas continuavam sendo de propriedade da coroa, mas podiam doar as sesmarias com o objetivo de obter ajuda para povoar e produzir nessas terras. Apesar da intenção de descentralizar os custos da colonização, o sistema fracassou em sua maioria. Apenas 2 capitanias obtiveram sucesso: Pernambuco e São Vicente. Os principais motivos do fracasso foram a falta de recursos dos donatários, ataques indígenas e estrangeiros, isolamento geográfico e ausência de apoio direto da coroa. Além disso, houve aquelas que não chegaram a ser efetivamente ocupadas. Sistema de sesmarias. O sistema de sesmarias foi criado para estimular o cultivo da terra e o crescimento da população na colônia. Funcionava da seguinte forma: os donatários e, mais tarde, os governadores gerais concediam lotes de terra chamados sesmarias a colonos que se comprometiam a ocupar e cultivar essas áreas. Se o beneficiado não tornasse a terra produtiva em até 5 anos, ela poderia ser retomada pela administração colonial. Essas concessões exigiam a aprovação da coroa e, na prática, favoreciam os grandes proprietários. Com o tempo, isso levou à formação de latifúndios, grandes propriedades rurais que se tornaram a base da economia agrária escravista no Brasil. Governo geral. Diante do insucesso das capitanias, a coroa criou o governo geral em 1548 e, no ano seguinte, nomeou o primeiro governador, com o objetivo de centralizar o poder e fortalecer a presença portuguesa na colônia. A sede foi estabelecida em Salvador, capital do Brasil até 1763. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou com uma comitiva de soldados, colonos e padres jesuítas.
Sua missão incluía fundar a cidade, organizar a defesa, promover a justiça e incentivar a economia. O governo geral não extinguiu as capitanias, mas passou a coordená-las, criando uma hierarquia administrativa. Criação de novos cargos administrativos. Com o crescimento da colônia e a necessidade de maior controle sobre o território, a coroa portuguesa criou novos cargos para reforçar a estrutura administrativa. Ouvidor-mor, responsável pela justiça. Capitão-mor, encarregado da defesa e administração militar. Provedor-mor, cuidava das finanças públicas. Vice-reis e nova capital. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, refletindo a importância econômica da região mineradora e a necessidade de uma administração mais próxima do centro das atividades econômicas. A partir de então, o Brasil passou a ser governado por vice-reis, que representavam diretamente o rei de Portugal e concentravam maior poder político e administrativo sobre a colônia. Essa mudança fortaleceu o controle da metrópole e marcou uma nova fase na centralização do poder colonial. Relação entre coroa e igreja. A coroa portuguesa e a Igreja Católica atuaram em parceria na colonização, por meio do padroado régio, que dava ao rei o poder de nomear autoridades religiosas e controlar a vida eclesiástica. Em troca, a Igreja legitimava o poder da monarquia e difundia valores cristãos entre colonos e indígenas. Papel dos jesuítas. Em 1549, chegaram ao Brasil os padres da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas. Eles tiveram papel central na catequese indígena e na educação colonial, fundando colégios em cidades como Salvador e São Paulo. Criaram aldeamentos para proteger os nativos da escravidão, mas também impuseram rígido controle cultural. Sua influência gerou conflitos com colonos e levou à expulsão da ordem em 1759, por decisão do Marquês de Pombal. A chegada da família real em 1808. A chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica em Portugal, marcou uma ruptura profunda na estrutura colonial. Com a instalação da corte no Rio de Janeiro e a criação de órgãos e instituições,
o Brasil deixou de ser apenas uma colônia e passou a sediar o centro do Império Português, abrindo caminho para transformações administrativas, econômicas e políticas que culminariam na independência.